Querida irmã, querido irmão em Cristo, obrigado pela sua companhia. A reflexão do dia de hoje tem como título Sabedoria da Montanha. E está lá em 100 histórias, no livrinho 100 histórias de vida e sabedoria. E como eu sempre digo, quando tem uma historinha ali nesse livrinho, traz para nós sabedoria para podermos ver como devemos agir na nossa vida do dia a dia. E de autoria desconhecida, diz o seguinte: na antiga China, no alto de uma montanha, morava um sábio. Entre seus muitos discípulos havia um jovem. Por mais de 20 anos, o jovem estudou e meditou sob a orientação do grande mestre. Apesar de ser o mais inteligente e o mais determinado entre todos os discípulos, o jovem ainda tinha de alcançar a iluminação. A sabedoria da vida não era sua. Tal meta lhe tomou dias, noites, meses e mesmo anos, até que numa manhã observou uma flor de cerejeira. Pensou: não posso mais lutar contra o meu destino. Como a flor de cerejeira, devo resignar-me. Naquele momento, o jovem decidiu que desceria a montanha, deixando para trás seu sonho de conseguir a iluminação. O jovem então procurou o sábio para lhe comunicar a decisão. O mestre sentou-se diante de uma pedra branca em profunda meditação. Depois falou: amanhã estarei com você na descida da montanha. Nada mais foi dito. Na manhã seguinte, antes de começar a descida, o mestre olhou a paisagem que circundava a montanha e perguntou: diga-me, o que você vê? E o jovem respondeu: mestre, vejo o sol começando a levantar-se no horizonte, montanhas que se estendem por quilômetros a fio, o vale, o lago e uma velha vila lá no fundo. O mestre sorriu e eles iniciaram a caminhada. Hora após hora, enquanto o sol cruzava o céu, eles andaram. Só pararam no pé da montanha. De novo, o sábio pediu ao jovem que lhe dissesse o que via. Grande sábio, vejo ao longe galos correndo pelo terreno, vacas dormindo no prado, velhos tomando o sol da tarde e crianças brincando no riacho. O mestre, em silêncio, continuou a caminhar até chegar ao portão da vila. Então eles se sentaram sob uma árvore. O que você aprendeu hoje? Perguntou o mestre. A resposta do jovem foi o silêncio. Depois de algum tempo, o mestre falou: a estrada para a iluminação é como a jornada montanha abaixo. A graça só ocorre àquelas pessoas que se dão conta de que o que se vê lá de cima não é igual ao que se vê aqui embaixo. Sem esse conhecimento, fechamos nossas mentes a tudo aquilo que não podemos ver de onde estamos. Limitamos, então, nossa capacidade de crescer e aprimorar-nos. Mas com esse conhecimento há um despertar. Reconhecemos que sozinha uma pessoa até vê muito, o que é bem pouco. Essa é a sabedoria que abre nossas mentes para o aperfeiçoamento, que derruba preconceitos e nos ensina a respeitar o que a princípio não podemos ver. Nunca se esqueça dessa última lição, disse o mestre. O que você não pode ver pode ser visto de outra parte da montanha. Quando o mestre parou de falar, o jovem pôs-se a olhar o horizonte. Enquanto o sol se punha diante dos seus olhos, uma luz nascia dentro do seu coração. Essa história meio que aconteceu comigo esses dias. Tempos atrás, numa reunião, entre colegas, um colega desfez do meu pastorado na frente de todo mundo, mas assim,
acabou comigo, acabou comigo. Só que essa pessoa, ela nunca se sentou comigo para conversar sobre aquilo que acontecia aqui na Paróquia Leste, no meu pastorado. Nunca teve o desejo ou se colocar à disposição de tomar um café da tarde comigo e dizer: Klaus, vamos conversar, deixa eu saber melhor como é que você vê essa ou aquela situação, como é que você interpreta isso ou aquilo. Não, nunca. E quando a gente apenas ouve pessoas que falam de um lado e não ouve a outra pessoa, corremos um grande risco de fazer um julgamento bastante errado e machucar pessoas. Esse foi também o meu primeiro aprendizado no meu pastorado. Bem no início, eu me coloquei a favor, dentro de um casal, de um lado, sem escutar a história da outra pessoa. E quando fui descobrir, a outra pessoa tinha muito mais razão do que a primeira que falou comigo. Nunca, nunca na sua vida ouça apenas um lado, mas tire tempo para também ouvir o outro lado de uma história. E você não vai correr o risco de julgar com injustiça uma situação. E, consequentemente, você não vai correr o risco de machucar profundamente alguém. Eu desejo a você, então, que esse aprendizado de hoje seja importante para você, assim como já foi na minha vida e continua sempre sendo, né, para nunca ouvirmos apenas um lado da história, mas ouvir os dois, para daí tomarmos, quem sabe, uma decisão acerca daquela situação. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se reencontra aqui.